Olá, olá pessoal, bem-vindos ao X da Física. Nesse vídeo vamos continuar a falar sobre estática dos sólidos, nosso assunto é estática do corpo extenso rígido e mais especificamente nesse vídeo nós vamos falar sobre o que é e como encontrar o centro de gravidade de um corpo. No vídeo passado nós falamos de centro de massa de um sistema de partículas e também falamos de centro de massa de uma distribuição uniforme, uma distribuição contínua de massa. E agora nesse vídeo nós vamos falar de centro de gravidade, centro de massa e depois, agora centro de gravidade. São dois conceitos diferentes. Eles podem, em algumas condições, coincidir, mas a princípio são conceitos bem diferentes. Então vamos falar agora de centro de gravidade. Então, o que é o centro de gravidade de um corpo? Primeira coisa, lembrando, né? O que é a força gravitacional ou a força peso, né? Então, você sabe que por ter massa, um corpo, né? Então, no caso a Terra, por exemplo, atrai os corpos que estão na sua superfície aqui ou no seu entorno, em algum lugar em volta desse corpo. Então, a força gravitacional é a força com que a Terra atrai esses corpos, que também a gente chamou lá de força gravitacional, ou o peso desse corpo. Então isso aqui é a força gravitacional. Bem, então o que é o centro de gravidade de um corpo? É o ponto desse corpo onde nós vamos considerar que é como se toda a massa dele tivesse concentrada e que eu vou aplicar o peso total daquele corpo naquele ponto. Então imagina que eu tivesse lá um corpo desse jeito, aí sendo atraído aqui pela Terra. Então, o que eu sei? Que esse corpo é como se eu dividisse esse corpo em vários pedacinhos. Cada pedacinho de massa dele está sendo atraído pela Terra. Só que no fim, eu posso dizer que é como se tivesse um ponto dele onde eu vou aplicar todo o peso, toda a força gravitacional que ele recebe da Terra. Esse ponto aqui é o chamado centro de gravidade. Então, o que é, repetindo aqui, o que é o centro de gravidade de um corpo, né? O CG de um corpo? É o ponto em que eu posso aplicar, o peso total desse corpo. Então, lembra que se é um corpo, ele vai ter lá massa espalhada ao longo do espaço, né? A menos que ele seja uma partícula, aí o centro de gravidade da partícula é a própria posição da partícula, não teria nada interessante nesse caso. Agora, quando você pegar massa que está distribuída de maneira espalhada aí ao longo do espaço, então onde que está o centro de gravidade? O que é o centro de gravidade? Então eu vou pensar que a Terra atrai cada pedacinho desse corpo. Cada pedacinho foi atraído pela Terra com uma força gravitacionalzinha lá, vamos chamar FG1, aí o outro pedacinho é FG2, só que é uma soma, é uma força, então é uma grandeza vetorial. Então o que é a força total gravitacional que esse corpo recebe da Terra? É a soma vetorial de todas essas forças, por isso que eu até vou dizer aqui que é o peso, é uma força gravitacional e como qualquer força ela é uma grandeza vetorial. Então, quem é esse peso, né, do corpo? É a soma vetorial dos pezinhos de cada um dos pedacinhos desses corpos. Dos pezinhos de cada um desses corpos significa das forças gravitacionais que cada pedacinho recebeu da Terra. Então, esse é o peso total, essa é a força gravitacional total que esse corpo recebe. Então, o que é o centro de gravidade? É o ponto de aplicação desse peso total ou da força gravitacional total que o corpo recebe. Então, é isso que é o conceito. E como é que eu calculo esse ponto? Onde ele está? Como é que eu encontro esse ponto? Então, o centro de gravidade deixa eu mudar minha cor aqui. Então, o centro de gravidade é um ponto que pode ou não pertencer ao corpo. Lembra, lá no centro de massa já tinha acontecido algo semelhante. Se eu pegasse, por exemplo, um anel ou uma esfera oca, o centro de massa estava lá naquela região vazia. Então, isso já tinha acontecido com o centro de massa e vai agora acontecer da mesma forma com o centro de gravidade. Então, o que acontece?
como que eu... então, primeiro, né, o centro de gravidade é o ponto que pertence ao corpo ou não, tanto faz, mas como que eu vou achar ele, né? Que conta que eu tenho que fazer? Então, a conta é essa. A soma dos momentos, eu vou ler e depois eu explico. A soma dos momentos horários das forças gravitacionais que atuam em cada um dos pedacinhos desse corpo aqui. Então, você pega esse corpo e divide ele em vários pedacinhos. Cada pedacinho recebe lá uma força gravitacional, que é o peso desse pedacinho. Como é cada pedacinho, vamos colocar um índice I nele, tá bom? Então, cada pedacinho tem um pezinho, P1, P2, P3, P4 e assim vai. Então, o que eu tenho, como é que eu vou encontrar onde está o centro de gravidade? Então, eu vou pegar cada pedacinho do corpo, vou ver todas as forças que gravitacionais que atuam em cada um desses pedacinhos, e aí vamos dizer que o meu centro de gravidade está aqui, tá bom? Então, e eu vou ter pedacinhos aqui também que tem forças gravitacionais aplicadas neles. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o momento de cada uma dessas forças em relação a esse ponto, o momento das forças que querem girar no sentido horário, e vou calcular o momento de todas as forças gravitacionais em relação a esse ponto que querem girar o corpo no sentido anti-horário. Esse ponto é tal que a soma dos momentos horários das forças gravitacionais que atuam em cada um dos pedacinhos, então a soma de todos os momentos horários, é igual à soma dos momentos anti-horários dessas forças gravitacionais que atuam em cada um dos pedacinhos. Então, repetindo, quem é o centro de gravidade de um corpo? Imagina que ele fosse esse ponto aqui. Então, ele é tal que se eu dividisse o corpo em muitos pedacinhos, pegasse todas as forças gravitacionais que atuam lá em cada um dos pedacinhos, aí eu vejo para cada uma dessas forças gravitacionais, todas elas que estão fazendo o corpo tender a girar no sentido horário em relação àquele ponto. Então eu somo os momentos de todas essas forças e eu vou ter o momento total horário. Aí eu faço a mesma coisa, pego todas as forças gravitacionais que atuam em cada um dos pedacinhos e que tendem a girar o corpo em relação a esse ponto no sentido anti-horário e calculo todos esses momentos, somo todos os momentos. Quando eu fizer isso, eu vou ter um momento total anti-horário. Quem é o centro de gravidade? É aquele ponto que faz com que a soma dos momentos horários seja igual à soma dos momentos anti-horários. Esse aqui é o centro de gravidade. Não é qualquer ponto que você pegar aqui, que a hora que você olhar os momentos anti-horários vai bater com o momento horário. Não é. É só o centro de gravidade que tem essa propriedade. E aí tem mais uma frase aqui. Qualquer que seja a posição do corpo. O que significa isso? Isso que eu estou mostrando. Então vamos pegar aqui de novo. Ó, como é que eu calculo lá? A gente já viu na outra aula o momento. Então esse aqui é um ponto O. Imagina que eu tenho uma força que atua num ponto aqui, num corpinho. Imagina que eu tenho um corpinho aqui. Então imagina que eu tenho uma força aqui. Vamos chamar essa força aqui de F. Como é que é o momento dessa força? A gente já viu lá na outra aula. Então, eu tenho que pegar a linha de ação dessa força, pego a distância da linha de ação dessa força até o ponto em relação ao qual eu estou calculando o momento. Isso aqui é chamado braço. E o momento dessa força F, a magnitude desse momento é a força vezes o braço, certo? É a intensidade dessa força vezes o braço dessa força, que é a distância do ponto até a linha de ação da força. Isso é o momento dessa força em relação ao polo O. É assim que calcula o momento. Então, vamos voltar nesse caso aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra cor aqui, vai. Então, imagina, esse aqui é um pedacinho do corpo e esse aqui é outro pedacinho do corpo. Então, se eu olhar nesse pedacinho 2 aqui, né, que eu chamei de M2, esse pedacinho aqui, imagina que o centro de gravidade esteja nesse ponto aqui, tá bom? Então, se eu quero calcular o momento dessa força, que é o pezinho desse pedacinho, a força gravitacional desse pedacinho, quero calcular o momento dessa força em relação a esse ponto, como que eu faço? Eu pego a linha de ação dessa força e calculo a distância do ponto em relação ao qual eu quero calcular o momento até a linha de ação,
que é justamente essa distância B2. Então, quem que seria o momento dessa forcinha gravitacional? Seria a intensidade da força, que é M2 vezes G, força vezes o braço, que seria B2. E eu faria isso para cada um dos corpinhos que estão aqui. Da mesma forma, do outro lado, eu calcularia qual que é o momento, e essa daqui, obviamente, tende a girar no sentido horário, em relação a esse ponto. Agora, se eu vier para o outro lado aqui, eu vou ter, de novo, então a linha de ação do pezinho que atua nesse pedacinho do corpo, o braço dessa força é B1, então se eu calculasse o momento dessa força seria M1G, que é a intensidade da força, vezes o braço, que é B1, e aí eu teria que fazer isso para todo mundo. Depois que eu somar todos os momentos que fazem o corpo girar no sentido anti-horário e todos os momentos que fazem girar no sentido horário, o centro de gravidade é exatamente aquele ponto que vai fazer com que a soma dos momentos anti-horários seja igual a do momento horário. E o que significa, então, voltando agora, qualquer que seja a posição do corpo? Porque isso, eu fiz essa conta para o corpo nessa posição. Agora dá uma olhada. Se eu tivesse girado o corpo, então agora é o mesmo corpo, só que eu fiz o quê? Eu dei uma girada nele assim. Coloquei ele numa outra posição. Então, só para você manter referência, ó, essa reta que eu desenhei aqui, lembrando, né? Eu estou imaginando que o centro de gravidade é um ponto que está aqui. Então, essa reta 1, essa reta vertical aqui no meu exemplo, que passa pelo centro de gravidade. Então, eu mantive a reta 1 aqui, só para você ter referência. Então, se eu colocasse o corpo girasse ele um pouquinho, colocasse numa outra posição, eu faria a mesma conta. Eu pego lá um pedacinho da massa desse corpo aqui, outro aqui, e quem que é o centro de gravidade? Vamos imaginar de novo, é um ponto, então eu já sei que ele está na reta 1. É um ponto que está em cima da reta 1, que eu desenhei aqui, e que eu calculei os momentos de todo mundo que tenta girar no sentido horário, é igual ao momento no sentido anti-horário. Então, a hora que eu fizer isso, vai dar um ponto que está em cima dessa reta 1. Então, eu já sei que ele está em cima dessa reta 1 em algum lugar. Agora, se eu girar o corpo e fizer de novo, que é por isso que está escrito qualquer que seja a posição do corpo, então, se eu girar o corpo, eu vou pegar esse... Então, imagina que, de novo, agora, o meu centro de gravidade vai estar em cima de uma reta 2. Só que eu já sei que ele está em cima da reta 1. Então, é claro que se tem a reta 1... e agora ele está em cima da reta 1 e da reta 2, ele vai ser exatamente esse ponto aqui. Então, eu girei o corpo e para essa nova posição, de novo, eu calcularia quem é o ponto que... E se eu calcular todos os momentos de todos os pedacinhos que tendem a girar, né, momentos de todas as forcinhas gravitacionais que tendem a girar o corpo no sentido horário, esse ponto vai ser tal que a hora que eu calcular os momentos agora das forças que tendem a girar no sentido anti-horário, vai ser igual. Então, com isso eu consigo achar quem é esse ponto aqui. Então, de novo, eu faço isso uma vez e encontro quem é esse ponto, que é alguém em cima dessa reta. E depois eu fazendo isso de novo, virando um pouquinho a posição do meu corpo, eu vou encontrar uma nova reta. Então, se eu sei que o centro de gravidade está em cima dessa reta e está em cima dessa reta, então, obviamente, ele está aqui. Eu estou explicando o conceito. Aí você fala, tá, mas e como é que eu faço essa conta? De novo, para fazer essa conta, tem situações mais simples que você pode fazer. Se você olhar lá no meu livro, que você deve ter baixado lá no link que eu deixei na primeira aula, tem um exemplo feito para uma placa que, na verdade, ela tem massas, né, espalhadas nessa placa. Então, a gente encontrou lá no livro, mostrou como faz para encontrar o centro de gravidade. Mas é uma situação simplificada, é uma placa que não tem massa, ela tem como se fosse massa em alguns pontos dela só. Mas você fala, não, mas eu quero encontrar o centro de gravidade de uma maçã, de uma bola, de uma cadeira, de uma mesa, de um carro, de um avião, enfim. Eu quero encontrar o centro de gravidade de corpos desses que eu lido no dia a dia. Então, o que a gente faz? De novo, tem que recorrer a uma matemática mais sofisticada, mas o que eu vou fazer é dar para você o resultado. E aí você olha essa figura e fala, poxa, eu já vi o resultado, né? Já vi essa figura. Então, dá uma olhada nesse comentário que tem aqui, ó. Quando o campo gravitacional é uniforme, que vai ser a situação, nós já vimos lá o que é um campo gravitacional uniforme, é aquele
campo, né, o campo gravitacional era descrito pelo vetor campo gravitacional, que indicava a intensidade, a direção e o sentido da força que atuava em 1 quilograma de massa que eu colocasse naquele ponto. Então, o que é um campo gravitacional uniforme? É uma região que tem um campo gravitacional que em todos os pontos desse campo gravitacional, o vetor campo gravitacional tem a mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido. Que é o caso, aproximadamente, não é exatamente, mas é aproximadamente na superfície da Terra, na região aqui que a gente vive. Então, nessa região que a gente vive, você pode admitir que o campo gravitacional é aproximadamente uniforme. Por que ele não é uniforme de verdade? Ué, porque a Terra é aproximadamente uma esfera, então se você estiver nessa região, o campo gravitacional está te puxando em direção à Terra. Se você estiver aqui, ele está puxando para cá. Se estiver mais longe ou mais perto, a força gravitacional é maior ou menor, como a gente já viu lá que a força gravitacional depende das massas e também depende de 1 sobre a distância lá ao quadrado. Então, o que eu sei? Né? Que o campo gravitacional não é uniforme, mas na prática, na superfície da Terra, numa região aqui da superfície da Terra, você pode admitir que o campo gravitacional é praticamente uniforme, ou podem existir situações em que, de fato, né, um planeta lá que tem um campo gravitacional uniforme. O fato é, quando você pode considerar o campo gravitacional uniforme, o centro de gravidade, que para eu encontrá-lo eu teria que fazer essa conta, né, encontrar qual é o ponto que, em relação a ele, todos os momentos horários são iguais aos anti-horários. Então, o campo gravitacional, quando é uniforme, faz com que o centro de gravidade coincida, é a mesma coisa do que o centro de massa. Então, presta atenção no que eu disse logo no começo dessa aula. Centro de massa é um conceito, é a média ponderada das posições de cada um, né, dos pedacinhos do corpo lá que tem massa. A gente viu isso na aula passada. Então, centro de massa é a média ponderada daquelas posições. E centro de gravidade é o ponto em relação ao qual os momentos horários das forças gravitacionais são iguais aos momentos anti-horários. Isso aqui é a definição do centro de gravidade. Agora, quando o centro de gravidade, quando o campo gravitacional é uniforme, o centro de gravidade coincide com o centro de massa, tá bom? Então, nessa situação que eu tenha um corpo que é com uma distribuição contínua de massa, é uma distribuição contínua de massa homogênea, né? Não pode ter uma região mais pesada do que a outra. Então, eu vou escrever aqui, ó, distribuição homogênea de massa. Porque se tiver uma parte mais pesada, uma massa, né, um pedaço é de concreto, de cimento, outro pedaço é de isopor, aí é totalmente diferente. Mas quando a massa está, né, uma distribuição homogênea de massa, o que é isso? É massa uniformemente distribuída. Então, quando a massa está distribuída de maneira uniforme nesse corpo, e quando o campo gravitacional é uniforme, o centro de gravidade coincide com o centro de massa, que foi o que a gente viu no vídeo passado. Então, numa barrinha ele fica no meio, numa chapa ele fica também no centro, né? Na metade da altura e na metade do comprimento aqui. Se for uma esfera ou um disco, está no centro. Se for uma esfera oca ou um anel, está no centro. Se for pegar o caso geral do triângulo, ele está lá, coincide com o baricentro, lembra? Baricentro do triângulo. E o baricentro tem essa propriedade que, se eu olhar, por exemplo, a altura em relação a esse vértice, aqui vai ser 1/3 da altura e aqui vai ser 2/3 da altura. E no caso de um cone, que é uma pirâmide com base circular, o centro de gravidade está em cima dessa linha que passa aqui, né, pelo centro da base, né, dessa circunferência, e está uma distância da base, que se a altura total for h, aqui é h sobre 4. Tá bom, pessoal? Então é isso.
e espero que você tenha gostado. Eu reforço a importância de você ver os vídeos, você pode baixar as notas de aula e depois você tem que olhar lá no meu livro, ler a teoria se você tiver alguma dúvida ou quiser aprofundar alguma coisa, mas é fundamental que você faça os exercícios. Primeiro você acompanha os exercícios resolvidos, tem exercícios resolvidos mais fáceis, tem os médios, tem os difíceis, e depois você mesmo tem que colocar a mão na massa e fazer os exercícios. Senão você só ficar ouvindo aqui, não vai aprender. Você precisa ouvir, ter um conhecimento que vai aprender tanto vendo as aulas como lendo o livro. Depois você que tem que fazer os exercícios e praticar, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado. O próximo vídeo vai ser o último vídeo desse assunto de estática dos sólidos. Então eu espero encontrar você lá. Um abraço e até mais.